O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de músicas, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito bem, esta é a continuação do estudo do livro do profeta Daniel, que nós começamos há algumas semanas pela manhã aqui na igreja. A continuação, nós não sabemos quanto tempo se passa entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas no capítulo 2, Nabucodonosor tinha tido um sonho e Daniel traz a interpretação deste sonho. Deus lhe revela não só o sonho, mas a interpretação do sonho. E neste sonho, Nabucodonosor tinha visto uma grande estátua. Uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o tórax de prata, que tinha os membros superiores em prata, que tinha o abdômen em cobre, as pernas em ferro e os pés de ferro e de barro. E a interpretação deste sonho é que aquele primeiro, a cabeça daquela estátua, que era totalmente de ouro, simbolizava o império babilônico, o império de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata simbolizavam outro império que viria depois de Nabucodonosor, que nós conhecemos como o Império Medo-Persa. O terceiro império, que é o império de ferro, que é simbolizado pelas pernas de ferro, o terceiro, perdão, eu sempre me confundo, é o de bronze. Esse terceiro império de bronze que viria depois de Nabucodonosor, este império é então o império grego. E por fim, as pernas de ferro e os pés de barro simbolizam o império romano. E nesta época deste império, então, uma pedra sem uso de mãos humanas seria cortada de uma montanha e seria lançada sobre essa estátua. Essa estátua, ela quebraria e surgiria a partir dali um novo reino, e esse reino se espalharia sobre toda a terra e jamais teria fim. Nós estudamos e já falamos sobre isso, e este reino simboliza o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino do Senhor, o reino que existirá para sempre, do qual a igreja é uma agência. Mas voltando um pouco, Nabucodonosor, ele se envaidece ao descobrir que o seu reino era considerado o reino de ouro, um reino consolidado, um reino harmônico, o reino mais valioso daquela estátua antes que ela fosse derrubada. E por causa dessa sua vaidade, no capítulo 3 nós encontramos o Nabucodonosor levantando uma estátua para a glória dele mesmo. Ao invés de talvez levantar um monumento àquele reino que viria sem o uso de mãos humanas, cortado sem o uso de mãos humanas, não, ele decide se gloriar. E ele então propõe a construção de uma estátua sobre um pedestal, num vale que é chamado Vale de Durá. Este vale é uma arena natural naquela região da Babilônia. Este vale, ele tinha de todas as partes, do centro do vale
até as extremidades, que eram cordilheiras, ele tinha cerca de 23 quilômetros. Então, em todo aquele vale, com a extensão, com um raio de 23 quilômetros, de qualquer posição que você estivesse, naquela região de Durá, você poderia enxergar essa estátua, que tinha uma medida de aproximadamente 30 metros de altura. Só que a largura não é compatível com os 30 metros. A largura é de no máximo 6 metros. Então não que Nabucodonosor fosse um magrelo, esguio, compridão. Não, a ideia era que os babilônicos, eles construíam essas estátuas dos seus ídolos para adoração, e elas tinham meio que um formato de pináculo. Eles sempre faziam esses monumentos com esta formatação, que eles indicavam a ligação com o divino. Eles indicavam que aquele que estava sendo homenageado, ele tinha um quê de divindade dentro dele, e ele estava muito mais elevado do que todos os outros homens. Não era a ideia de descrever o corpo físico de Nabucodonosor, mas era a ideia de descrever a sua divindade, a sua glória. E aquela estátua suntuosa deve ter custado muito caro, porque o texto diz que ela era folheada em ouro. E então imagine quanto custa para construir uma estátua de 6 metros de largura, com 30 metros de altura, folheada a ouro. Deve ter custado muito, deve ter sido muito trabalhoso. E nós não sabemos quanto tempo eles levaram para construir isso, mas o fato é que Daniel, ao descrever este evento, quase que ele faz sendo irônico e talvez até cômico em dizer: eles fizeram tudo isso e mandaram chamar todo mundo. Mandaram chamar as autoridades que eles tinham de todas as regiões do império, os magistrados, os príncipes, os místicos, os sacerdotes, os vereadores, os juízes, tesoureiros, todo tipo de gente foi chamada para a consagração daquela estátua. Mas não só todo tipo de gente, foi chamado também ali todo tipo de músico, todo tipo de instrumento foi trazido, uma orquestra monumental foi construída, uma orquestra com gente de todo o mundo dominado pela Babilônia naquela época. E tudo isso para consagrar aquela estátua a Nabucodonosor. Aquele evento é um evento grotesco, é um evento vergonhoso, é um evento idólatra, é um evento que nós não encontramos adjetivos para classificar o quão nefasto ele é diante de Deus, o quão abominável ele é diante de Deus. Porque o culto deve ser a Deus, a adoração deve ser sempre ao Senhor, mas estava ali um homem querendo receber a glória que deveria ser dada a Deus. Bom, nossa história começa assim, mas na continuação dela, quando nós olhamos a partir do versículo 7, nós vamos ver que estavam ali, naquela ocasião, 3 jovens, 3 moços, já conhecidos nossos: Sadraque, Mesaque e Abdinego, ou Ananias, Misael e Azarias, que são os 3 amigos de Daniel. Junto com Daniel, eles formavam um quarteto que representava o remanescente fiel do povo de Deus. Gente que mesmo escrava na Babilônia, gente que mesmo sequestrada fora da sua terra, permanecia fiel a Deus. Eles não foram na onda da maioria, eles não se revoltaram contra Deus, eles não deixaram que o passado os envenenasse contra a religião que eles seguiam diante de Deus, aquilo que eles tinham recebido de Deus. Muito pelo contrário, eles se mantiveram fiéis. No capítulo 1, eles se negaram a se contaminar, e Deus os ajudou, e Deus os sustentou. No capítulo 2, eles tiveram que enfrentar o risco da morte, por causa de um rei louco que tinha sonhado alguma coisa e queria que alguém adivinhasse o seu sonho e interpretasse. Mas Deus os abençoou, e eles tiveram a resposta de Deus, e Deus os livrou. E aqui no capítulo 4, nós não sabemos, no capítulo 3, nós não sabemos por que Daniel não está junto com eles. Talvez Daniel estivesse nessa ocasião tratando de negócios da Babilônia em outra região. Nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que estão apenas esses 3. Esses 3, junto com Daniel, é muito importante você guardar isso, são o remanescente do povo de Deus. São só eles, só os 4 que permanecem fiéis a Deus. Todo o restante da multidão da Babilônia, aborrecida com Deus, desanimada, entregue à idolatria, tinham cedido à pressão da Babilônia. Mas estes 4 permaneceram fiéis. E aqui neste texto nós vamos ver o que aconteceu com os 3. Não com Daniel, que naturalmente acabou recebendo um reconhecimento e uma visibilidade maior do que os outros, mas o capítulo 3, especialmente Daniel, vai mostrar a saga e o enfrentamento da fé dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Se você olhar a partir do versículo 7, o que você vai encontrar então é que havia uma ordem, e um homem, um porta-voz
do imperador saiu a proclamar a ordem. A ordem era: quando toda música tocar, todos devem se curvar diante da estátua que Nabucodonosor levantou para si mesmo, para a sua própria glória. O fato é, na continuação do texto você pode ver que aqueles homens judeus, no versículo 12, eles simplesmente se negaram a fazer isso, eles não se curvaram, e pela fé eles permaneceram em pé, não só aqui, mas em toda a circunstância que esse evento vai desencadear. E nessa noite eu queria meditar com os irmãos a respeito de uma afirmação, o único princípio desse texto para nós. O princípio é: diga não ao pecado. Diga não ao pecado. O texto vai mostrar para nós uma história interessante. A história é a história de uma força irresistível versus um objeto irremovível. Uma força irresistível versus um objeto irremovível, ou 3 objetos para ser mais exato. Vamos olhar primeiro para entender por que esse texto afirma para que nós sempre tenhamos a coragem e a fé de dizer não ao pecado. Bom, primeiro, este texto nos mostra uma força irresistível. A força irresistível era a força consolidada de Nabucodonosor. Ele era o imperador. Era um imperador único, sozinho, sobre o mundo conhecido daquela época. Dominava tudo, ninguém poderia resistir ao seu querer. A sua vontade era lei, a sua vontade se estabelecia. E naquele dia lá, a sua vontade foi feita. A estátua, a sua glória foi levantada, a sua vontade foi feita, estavam todos ali para prestar culto e adoração a ele, e todos tinham se dobrar diante dele. Por quê? Porque ele era o imperador, ele era a força irresistível daqueles anos. 600 antes de Cristo, havia uma força irresistível no mundo, e o nome dessa força era Nabucodonosor. Ninguém poderia dizer não para ele. Mas o fato é que quando aquelas trombetas tocaram, os pífaros tocaram, a harpa tocou, todos os instrumentos de música tocaram, todos se curvaram. E você pode imaginar aquele evento com gente de todo mundo conhecido da época, milhares, talvez centenas de milhares de pessoas se curvaram, e apenas 3 pessoas permaneceram em pé. Eu arriscaria dizer 4. Nabucodonosor, que está recebendo a honra, obviamente ele não se curvou. E mais 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os nomes babilônicos para Ananias, Misael e Azarias. E então nós olhamos para o outro lado desse texto. O outro lado desse texto mostra para nós objetos irremovíveis, gente que não pode ser mudada pela opinião da maioria, nem pelas forças irresistíveis deste mundo. E aqueles 3 moços, eles simplesmente se colocaram numa posição de firmeza e não removeram seus pés, não se deixaram abalar pela pressão, permaneceram em pé, simplesmente decidiram não fazer aquilo que Nabucodonosor estava exigindo deles. E por quê? Por teimosia? Por quê? Por uma questão de arrogância? Por pretensiosidade? Por desobediência? Não! Eles permaneceram em pé, porque a força aqui, ou o objeto irremovível, não são eles, mas o objeto irremovível é a lei de Deus no coração daqueles homens. Este é o objeto irremovível. No coração daqueles homens havia uma lei plantada pelo próprio Deus, pelos seus pais, pelo ensino que eles receberam. E esta lei começava com o primeiro mandamento, que dizia que você só pode prestar culto ao único Deus vivo e verdadeiro, que é Jeová. E sabendo que eles só poderiam adorar somente a Deus, eles jamais poderiam se dobrar diante de um homem, ou da estátua de um homem. Estava ali então a força irresistível, e os homens que tinham dentro do coração um objeto irremovível, que é a lei de Deus. E então neste enfrentamento, Nabucodonosor, obviamente pela reputação que estes jovens tinham no reino, decide lhes dar uma oportunidade. Os sátrapas vão lá contar para Nabucodonosor: Nabucodonosor, sabe aqueles 3 moços que o Senhor adora? Aqueles 3 companheiros de Daniel, que o Senhor inclusive colocou acima de todos os outros aqui na Babilônia, para tomar conta dos negócios da Babilônia. Sabe aqueles 3 traidores, porque eles não reconhecem a sua glória, eles não reconhecem a sua divindade, e todos tinham que se dobrar e eles não se dobraram.
O texto diz que Nabucodonosor se enfureceu e mandou chamá-los. E quando eles chegaram à sua presença, Nabucodonosor disse para eles: é isso mesmo que aconteceu? Eu vou dar para vocês o privilégio da dúvida. E então eu vou mandar que toda essa multidão, que todas essas autoridades, que toda esta música toque de novo, apenas para dar a vocês uma segunda oportunidade. E sabe qual é a resposta que estes homens que têm um objeto irremovível no coração, que é a lei de Deus, deram para Nabucodonosor? Veja o texto a partir do versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível? Está na sequência do texto. A fornalha foi acesa 7 vezes mais. Os homens mais fortes da Babilônia foram escolhidos para lançar aqueles 3 moços dentro da fornalha, por causa da declaração que eles fizeram. E o texto diz que aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha foram queimados, tamanho o calor daquela fornalha. A fornalha parecia um caldeirão enterrado na terra. Do lado de trás havia um paredão mais alto, por onde os homens jogavam lenha para dentro da fornalha. O lado de baixo, como parecendo uma boca por onde as labaredas passavam, ficava a entrada que vinha do palácio até aquela fornalha. E era por ali que eles vinham e empurravam. O calor era tão grande que, para chegar ao ponto de poder empurrar alguém lá para dentro, aqueles que chegaram próximos da fornalha morreram. E o que aconteceu com esses 3? O texto diz que eles caíram na fornalha. E lá de cima, e de longe, com certeza, o que Nabucodonosor viu não foi 3 homens sendo comidos pelo fogo, mas o que ele viu foram 4 homens caminhando no meio do fogo, sem que nada acontecesse com eles. E Nabucodonosor disse: opa, peraí, nós não lançamos 3 homens lá dentro, por que existem 4? E por que eles não se queimam? E por que eu vejo eles andando lá dentro como se eles estivessem passeando em algum lugar? E por que o quarto tem aspecto do filho dos deuses? Então Nabucodonosor lá de longe agora não manda, mas pede: vocês podem sair daí, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês podem vir aqui fora, venham falar comigo. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível? Acontece que a glória de Deus vai ser estabelecida. E naquele dia lá, não só um homem idólatra, e que queria culto para si mesmo, vai reconhecer a grandeza de Deus e vai adorar a Deus, mas não só ele vai fazer isso, mas todo o povo que estava ali vai testemunhar isso. Vai testemunhar que aqueles homens foram fiéis a Deus a ponto de arriscar a sua própria vida, que aqueles homens tinham a lei de Deus tão fixada dentro de seus corações, que eles estavam dispostos a entregar a própria vida simplesmente para não dizer sim aos mandos e os desmandos daquele idólatra. Eles estavam dispostos a contrariar a opinião de milhares e centenas de milhares de pessoas, tão somente para não contrariar a opinião de Deus. E Deus os abençoou e eles foram salvos. E nós sabemos que aquele homem, é óbvio, Nabucodonosor não era um homem conhecedor da lei de Deus e nem das obras que Deus já havia realizado. Então ele vai chamar o 4º homem de filho dos deuses, mas nós sabemos muito bem, por tudo aquilo que o Antigo Testamento nos relata, que tratava-se da pessoa de Cristo. O que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender o seguinte: primeiro, sempre haverá na sua vida, na minha vida e neste mundo, forças irresistíveis do mal contra nós. Opinião pública, opinião às vezes até da sua própria família,
Você vai sempre encontrar alguma objeção no seu trabalho, você vai encontrar uma objeção na cultura do seu tempo, nós vamos encontrar objeção no modo como as pessoas vivem e lidam com as adversidades das circunstâncias. Sempre você vai achar uma força irresistível perto de você. Então, é regra isso. Naqueles dias a força irresistível era Nabucodonosor. Nos nossos dias, talvez seja a pressão popular. Para você que é jovem, talvez seja a pressão da maioria. Para você que é velho, talvez seja as circunstâncias que você está vivendo, talvez seja o desemprego, talvez seja o excesso de dinheiro, talvez seja o excesso de bajulação, talvez seja exatamente a carência de amigos, mas existem forças irresistíveis por todos os lados. Isso não foi um privilégio deles. Agora a questão é, quem é você, quem sou eu, como somos nós, como nós temos nos comportado diante das adversidades? Por quê? Porque a mensagem desse texto para nós é: sejam homens e mulheres com o coração cheio do único objeto irremovível sobre esta terra, que é a lei de Deus, plantada por Deus dentro do nosso coração. Ou eu me alimento dessa lei e me deixo absorver por ela, ou eu vou andar por aí fazendo a vontade da maioria o tempo inteiro. Ou eu me encho de Deus, ou eu busco o Senhor na minha vida, ou eu me deixo ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é o meu respirar, da vontade de Deus que eu alimento para a minha alma, ou eu vou passar dia e noite fazendo o que os outros querem, e provavelmente fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça. Como é, pastor, que eu posso dizer não para o pecado? Você só pode dizer não para o pecado se a lei de Deus estiver impregnada dentro de você. Se você ler o Salmo 1, lá está escrito que o justo é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E por meditar na lei do Senhor de dia e de noite, o seu coração está impregnado por essa lei. E é esta lei, e o Espírito Santo de Deus que ilumina esta lei dentro do nosso coração, e o próprio Senhor Jesus que nos fortalece, que vai me dar força para atravessar as circunstâncias, para dizer não. Agora esse texto está dizendo uma coisa, que cristãos devem ser objetos irremovíveis no meio de uma sociedade cheia de forças irresistíveis. Alguns missionários deixam alguns exemplos fantásticos para nós, eu queria citar dois deles. Um deles, um missionário chamado Richardson Urban. Esse foi um missionário nos países que estavam dominados pelo comunismo no século XX. E Richard escreveu um livro muito conhecido, talvez alguns já tenham lido, chamado Torturados por Amor a Cristo. Esse livro é emocionante, e tem muitas histórias lá que fazem a gente chorar, mas uma das que eu mais gosto e que para mim são muito emocionantes, é a história de quando eles prendem Richardson, para que ele contasse aonde estavam os endereços, quais eram os endereços das comunidades que serviam a Deus escondidas. Ele se nega a contar, e eles vão mantendo ele torturado dia após dia, e ele não conta. Eles o torturavam, fazendo-o passar fome, dando um líquido temperado para ele a cada 24 horas, para que o seu estômago não parasse de doer. Mas não só isso, eles vão continuar nessa tortura, colocando ele em celas em que ele não podia se deitar, então ele era obrigado a ficar em pé durante semanas. E eles vão tendo todo tipo de tortura que você pode imaginar, e nada disso tem resultado para fazer com que ele contasse aonde a igreja se reunia, ou que ele negasse a fé. E aí um dia eles pegam o filho e a esposa do missionário, levam ele até uma praça, os soldados cavam um buraco, e eles colocam a esposa e o filho lá dentro, e eles dizem para ele: agora ou você fala, ou nós vamos matar sua esposa e seu filho. E eles colocam armas na cabeça da esposa e do filho, e quando eles fazem isso, Richardson Urban começa a falar. Ele diz: eu vou contar. E antes que ele comece a contar, o seu filho gritou e disse: pai, eu suporto morrer por amor ao meu Deus, mas eu não suporto viver com um pai que tenha se acovardado diante de uma força irresistível. E então Richard Urban começa a orar, e a esposa e o filho começam a cantar, e eles são assassinados na frente do marido. E depois o marido é obrigado a enterrá-los. Sabe o que levou este homem a resistir àquela força irresistível? O Senhor, o Espírito do Senhor,
a presença de Cristo na vida dele, o amor dele pela palavra de Deus e o zelo dele pelo Senhor, o amor do seu filho e a fé do seu filho, o amor da sua esposa e a fé da sua esposa. Objetos irremovíveis continuam existindo sobre essa terra por causa da misericórdia e da graça do Senhor. A questão é, nós somos esses objetos irremovíveis na nossa sociedade? Aqui em Itapeva existem objetos irremovíveis? Ou nós estamos cedendo por causa da pressão dos outros? Ou nós estamos cedendo por causa de influência? Ou nós estamos cedendo por causa de dinheiro? Ou nós estamos cedendo por causa de amizade? Ou nós estamos cedendo por causa de simpatia? Estas coisas todas, elas não vão servir para nós diante de Deus, porque diante de Deus o que serve é saber se nós amamos mais a Deus do que a este mundo. O que dá um testemunho poderoso dentro de uma sociedade não é a simpatia, mas o que dá um testemunho poderoso dentro da sociedade é você ser capaz de abrir mão de coisas importantes por causa de Deus. Imaginem que aqueles moços, eles não conseguiriam influenciar tanto se eles simplesmente se dobrassem e dissessem: vamos se dobrar aí, vamos fazer isso, depois a gente resolve, vamos fazer isso. Será que isso influenciaria mais do que ter ido parar naquela fogueira e ter visto o próprio Filho de Deus e ter sido libertado e sair dali ileso? O que será que influencia mais? Será que hoje nós estaríamos falando sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego se eles tivessem procurado a simpatia e tivessem feito política de boa vizinhança lá naquele lugar? Será que se eles estivessem imitando os babilônicos naquela circunstância, hoje nós estaríamos falando sobre eles? Esse é o ponto. Nós estamos vivendo numa época em que, ao invés de imitar os heróis da fé a respeito dos quais nós cantamos no começo do culto, nós estamos imitando o modo de vida desse tempo. Pastor, mas como é que a gente faz? Ora, o assunto do qual nós mais falamos aqui nos últimos anos é a graça maravilhosa do Senhor, porque é a graça maravilhosa do Senhor que me chamou para perto de Deus, é a graça maravilhosa do Senhor que é a minha garantia que se os meus olhos se fecharem, eu irei imediatamente à presença do Senhor. E se eu tenho essa segurança no meu coração, então eu devo dizer como Charles Spurgeon disse certa vez, quando ele foi questionado por enfrentar a igreja naqueles dias, que estava distorcida, que estava errada, que estava fazendo a vontade do mundo e não de Deus. E Charles Spurgeon respondeu o seguinte: nosso dever é fazer aquilo que é certo, as consequências pertencem a Deus. Você e eu temos de fazer o que é certo, embora os céus caiam. Precisamos seguir a ordem de Cristo, apesar das consequências. Senhores, o que podemos fazer em relação às consequências? Que caiam os céus, mas que o homem seja obediente ao seu Senhor e fiel à sua verdade. Ó homem de Deus, seja íntegro e não tema, as consequências pertencem a Deus e não a você. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Nós não estamos precisando de gente que fica o tempo inteiro falando o que os outros gostam de ouvir. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de ter a coragem de dizer o que é certo, não o que os outros gostam de ouvir, não o que amacia o nosso ego, não o que amacia o ego dos outros. Nós não podemos temer as forças irresistíveis dessa terra, mas nós devemos lembrar que nós servimos ao Deus que é o objeto irremovível, além e dentro deste universo. Ninguém pode movê-lo. Ele é Deus e você o serve e eu o sirvo. Eu não posso ter mais medo dos homens do que de Deus. O Senhor Jesus disse: temam aquele que pode fazer perecer a alma de vocês, não aqueles que podem matar o corpo. Infelizmente nós vivemos num tempo morrendo de medo, tremendo diante daqueles que podem nos causar consequências monetárias, consequências relacionais, consequências emocionais. Enquanto Deus diz: você não tem que temer esse tipo de gente, você tem que temer a Deus, porque Ele pode fazer sua alma perecer no inferno. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível? A glória de Deus se estabelece. Naquele dia, homens pagãos viram o Filho de Deus andando dentro do fogo, junto com 3 homens que tiveram a coragem de confiar o seu futuro e não ter medo das consequências, confiando o seu futuro inteiramente a Deus. Toda a lição que esses moços nos ensinam é a seguinte: diga não para o pecado. Diga não para os idólatras.
Diga não para a mentira. Diga não para a politicagem. Diga não para o jogo de influência. Diga não para os seus vícios. Diga não. Quem vai nos dar força para sustentar o não é o Senhor, não é a gente. Nunca dependeu de mim, nunca dependeu de você. Nunca dependeu de Davi, sempre dependeu de Deus. A força e a proteção não era a armadura, mas era Deus. Nunca dependeu de Sadraque, de Mesaque e Abdenego, sempre dependeu de Deus. Se nunca dependeu do homem, sempre dependeu de Deus, por que nós sentimos medo? Não tenha medo. Richard Urbrand não teve medo. E hoje, milhares de almas são tementes a Deus e servem a Deus porque esse homem não teve medo. Ou porque ele colocou o seu medo diante do altar do Senhor e confiou inteiramente em Deus. Nós estamos vivendo numa época difícil, os dias são maus. As pessoas têm alegria de se dobrar e de gastar tempo com coisas fúteis, mas têm pouca disposição de buscar o Senhor. Mas nessa noite eu quero desafiá-los, irmãos. Esse desafio começa para mim mesmo. Ouse ser firme. Ouse experimentar o modelo de Deus, para que você seja influente, para que você faça o que é certo, para que você seja um bom empregado segundo a vontade de Deus, um bom professor segundo a vontade de Deus, um bom político segundo a vontade de Deus, um bom pastor segundo a vontade de Deus. Que a gente pare de fazer as coisas segundo a nossa vontade e o jeito desse mundo fazer. Imagine que você também está na planície de Durá, e na planície de Durá todo mundo está de olho em você, para ver o que você vai fazer. O que nós vamos fazer? No nome de Jesus, que a gente diga não para esse mundo, e diga sim para o Senhor, como nós vimos algumas semanas atrás. Como Pedro disse, importa servir e agradar a Deus do que aos homens. É isso que importa.